Olá, Screen Queens, Final Girls e Final Boys, eu sou Yuri Rodrigues e o vídeo de hoje é sobre ele que entregou carisma, bons confrontos e entretenimento no geral. O queridinho do momento, só se fala nele, 16 Facadas. Há 3 semanas eu fiz um react do trailer desse filme e eu sei que o filme já lançou, mas era um react duplo porque incluía o teaser do ainda não lançado Feriado Sangrento, que chega aos cinemas norte-americanos em novembro desse ano aqui no Brasil, sem data de estreia ainda, eu acho. Quero pedir desculpa porque ficamos uma semana sem postar vídeo, mas se você acompanhou o nosso novo quadro, você deve entender o porquê que ficamos sem o vídeo. Eu tô numa fase de reorganização, mas tudo vai se resolver, acho que a partir de agora já está tudo resolvido. Então, sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo, mas eu já aviso que não dá pra falar desse filme sem poupar spoilers, porque, bom, vocês vão entender, né, gente? Mas enfim, bora voltar no tempo e começar logo essa crítica não especializada? "16 Facadas", ou no título original Totally Killer, conta a história de um adolescente que tem a sua mãe assassinada, então ela decide voltar no tempo para impedir que esse assassino, que começou a sua onda de crimes lá nos anos 80, comece a sua matança, que vai resultar futuramente na morte de sua mãe. Além disso, ela precisa garantir que nenhuma mudança vai ser feita na linha do tempo, porque caso isso aconteça, ela pode deixar de existir. Quando o filme começou, já me chamou a atenção de cara a fotografia dele, porque apesar de ser um filme de terror, ele me lembrou a fotografia mais vintage, né? Porque é o conceito do filme, voltar no tempo para os anos 80, o final dos anos 80 ali, né? Onde a fotografia de filmes de terror costumava ser mais colorida, cores mais vívidas, mais vibrantes. Vou até um pouco mais além. Quando o filme começou, eu vi a fotografia, me lembrou, sei lá, um filme da Disney ambientado no Halloween. E eu falo isso de forma positiva, tá, gente? E essa dedicação também se estende à direção, que em nenhum momento deixou a gente confuso, como por exemplo as cenas de confronto entre o assassino e os personagens. A coreografia das cenas são muito legais, o que mostra a força dos personagens, que não são só personagens frágeis que vão ser perseguidos, gritar e morrer. Eles lutam de volta, e isso é muito bom de ver num filme slasher, principalmente quando você não espera isso daquele personagem, que é o caso da morte de abertura do filme. Muitas cenas de ação e muitos filmes, não de terror, mas de filmes de ação em geral, às vezes é confusa a coreografia, você não vê quem deu soco, quem chutou, quem se abaixou, porque fica visualmente bagunçado, e não é o caso aqui. Então curti bastante, de ter bastante luta, bastante confronto e bem feito. Mas o que vocês querem saber mesmo é se eu gostei do filme. E bom, sim, eu gostei bastante. É claro que eu vou destacar um errinho aqui e outro ali, até porque ele não é um filme original, então eu não vou dar 10, apesar de ser super divertido. E eu entendo que muitas coisas devam ser desconsideradas, já que é a proposta do filme. Mas como aqui é uma crítica, então eu preciso pontuar os pontos negativos também. Eu gostei bastante também do suspense em torno da identidade do assassino, que faz a gente sentir que ele tá sempre à espreita. É aquele recurso de colocar a câmera em um lugar pontual e ficar observando os outros personagens, geralmente aparecendo só as mãos ou as botas do assassino. Essa sensação de estar sempre à espreita. Inclusive eu mencionei isso no nosso último vídeo, o obituário sobre Sexta-feira 13, tá aqui o card se você não assistiu ainda. Outro ponto muito positivo é que eles não esqueceram o núcleo que se passa em 2023, e isso é muito importante pro desenvolvimento também do nosso segundo assassino. Sim, falei que teria spoiler, gente, eu não vou mencionar nome, tá? Não vou dar nome aos bois, mas assim, tá aqui. Porque sim, existia um assassino em 87 e outro assassino em 2023. E isso me pegou, porque por mais que o filme tenha jogado a possibilidade ali de terem 2 assassinos, inclusive quando ele menciona Pânico, você não imagina que os assassinos estivessem trabalhando de formas separadas. O de 87 nunca tinha sido descoberto. Daí os personagens especulavam que o assassino de 2023 era o mesmo de antigamente que voltou. Mas acaba que não é. E isso é muito bacana de ser feito, porque são 2 assassinos com o mesmo objetivo e ao mesmo tempo eles não trabalham juntos, eles não são uma equipe, é só alguém seguindo o legado de uma outra pessoa. Outro ponto positivo foi eles não terem esquecido do núcleo que se passa em 2023, porque isso é muito importante pra trama. Também quero mencionar os arcos de redenção, e isso eu gosto bastante em filmes. Os personagens começam totalmente estereotipados e insuportáveis, e alguns deles têm uma redenção, como a xerife, que começa bem antipática, mas no final acaba ganhando a simpatia do público e tem um papel muito importante ali, né, pra poder
ajudar a turma com relação ao assassino. Tem o cara do parque também, agora eu não lembro o nome dele, o Vini vai colocar aqui na edição, mas ele é um personagem que é muito óbvio, porque fica na cara quando ele aparece que tipo, suspeito. Então assim, a gente pensa, não vai ser. Só que a gente que conhece filmes slasher, que trabalha com metalinguagem como Pânico, a gente sabe que a gente pensa, muito óbvio, não vai ser. E acaba sendo justamente por ser óbvio a gente pensar que não é. Entenderam? Não. Também tem o pai da Jamie, né, nossa protagonista, ali na adolescência, que era um babacão e também vai tendo sua importância e se mostra uma pessoa muito determinada e parceiro ali, sabe? Ele não foge. Geralmente eu acho que esse tipo de personagem é o tipo que tipo, vai todo mundo morrer. Dane-se o grupo e vai lá morrer, não tem nada a ver com isso, beijo, me liga. Mas não, ele fica, ele decide ajudar, ele se coloca em risco para ajudar, né, os outros personagens e é bem bacana. Então é muito bom quando os filmes de terror têm esse cuidado com personagens secundários, porque muitos filmes de terror quase não têm esse cuidado. Agora vamos pro lado negativo da coisa. E eu posso estar sendo chato, eu sei, mas é que eu notei algumas inconsistências que, apesar do filme ser descontraído e a gente não precisa levar essas coisas tão a sério, tão a ferro e fogo, é uma crítica, então eu preciso pontuar. Então bora lá, assistindo a filmes sobre viagem no tempo, essas experiências iniciais não costumam ser tão boas, porque os protagonistas tendem a ir buscar ajuda e a tentar fazer com que as pessoas sejam convencidas do que está acontecendo, daquela viagem no tempo e de que tem um problema para ser resolvido. Então essa é a primeira coisa que eles acabam fazendo nos filmes e nunca dá certo. Como esse filme, eles usam a metalinguagem, a protagonista ela tem consciência do que está acontecendo, ela tem referências, inclusive ela usa essas referências como Pânico, como De Volta para o Futuro, então ela deveria pular essa parte e ir direto pedir ajuda, que de fato vai ajudar ela, né? O que ela faz logo depois. Então eu ainda tô esperando um dia em que os roteiristas, né, vão falar assim, vamos pular essa parte, vamos logo pro que interessa, vamos deixar o filme mais interessante. Pular essa coisa de que, ok, ninguém acredita em você. Mas um dia a gente chega lá nesse conceito. Agora sobre algumas incoerências, né? Por exemplo, eu acho tragicamente cômico quando a protagonista diz que é uma vidente e aí a personagem pergunta até quando você pode prever o futuro, ela fala até 2023. E ela sabe quem é a próxima pessoa a morrer, ela sabe com quem a outra vai casar, mas ela não sabe quem é o assassino, né? A identidade do assassino. Porque se a pessoa chegar pra mim e falar que é vidente e dá tantos detalhes sobre tantas coisas, eu falo, mas vem cá meu amor, e a identidade do assassino, você não sabe? Um outro ponto é a rixa entre a xerife e o pai da protagonista, porque em 2023, quando a xerife meio que acusa, né, o pai da Jamie sobre ter algum envolvimento no que tá acontecendo, a Jamie responde que não sabe o que o pai dela fez pra xerife quando eles eram adolescentes, lá em 87, mas que enfim, ela deveria seguir a vida dela. Então fica claro que na adolescência teve algo entre o pai da Jamie e a xerife. E aí quando a Jamie volta no tempo, a gente vê que o que motivou essa desconfiança foi a própria Jamie. Ela faz com que a xerife se assuste, né? A xerife que na época não era xerife, a Kara, ela se assusta, se esconde dentro do armário e fica sumida durante todo o ataque do assassino na cabana. E aí na delegacia, né, o pai da Jamie, adolescente, ele fala, olha, mas você pode ser assassino, onde é que você estava quando tudo aconteceu? E aí a Carol fica meio putaça e isso faz com que eles briguem. Só que na linha do tempo normal, antes da Jamie viajar no tempo, o que rolou pro pai da Jamie acusar a Kara, já que a Jamie não tava lá pra poder fazer ela se assustar e se esconder no armário? Ou será que outra pessoa ou o próprio ataque do assassino fez com que ela se escondesse no armário mesmo a Jamie não estando lá? Confuso? Pois é. Aliás, uma outra pergunta. Como sobreviventes daquela época, depois da interferência da Jamie, depois de tudo que a gente viu, eles não lembram da Jamie quando ela vai pro futuro, quando ela volta pro tempo dela em 2023. A única pessoa que parece lembrar dela é a Lauren, a melhor amiga dela em 87, que é a mãe da melhor amiga dela em 2023. Então a Jamie retorna para casa, abraça a Pam, né, que é a mãe dela, abraça o pai, e eles não lembram de uma pessoa que foi tão importante para eles em 87, que ajudou eles a pegar o assassino e a salvar a vida deles. Por mais que a mãe não lembrasse esse tempo todo, naquele momento eu acho que ela deveria olhar para a filha e falar: era você o tempo todo. Eu acho que daria um sentimento muito mais satisfatório pro final da trama. Seria muito mais coerente também, sabe? Algo como: você foi a garota que salvou a minha vida, eu vi a semelhança, mas agora eu sei, era você. Seria muito melhor como o efeito dramático.
Mas assim, gente, é um filme sobre viagem no tempo, não dá pra gente pensar muito porque viagem no tempo não existe, né? Então não tem como a gente saber exatamente como seria, no que interferiria, então ficam só teorias. No final das contas, esse é um filme que não se leva a sério, então por que a gente vai levar a sério todas essas questões? É pra assistir, se entreter e se divertir, então a gente acaba passando pano e falando, é incoerente, mas tudo bem, tá tudo ótimo. Né? Porque levar a sério um filme que não se leva a sério? Eu vou fazer isso? Não vou fazer isso. A única coisa que realmente me incomodou um pouco e que eu mudaria é o fato dos personagens, né, alguns deles, serem totalmente estereotipados, parecendo que saíram, sei lá, de As Branquelas. Dá pra se divertir com algum deles? Dá, como por exemplo, uma das amigas fazendo uma caipirinha lá, um drink, ela coloca, tipo, cachaça até o topo do copo, e aí coloca uma gota de suco, e ela bebe e fala, tá muito forte, e aí coloca mais cachaça. Tipo, eu dei uma boa risada disso, mas é muito exagerado como todos eles são idiotas e sem noção. E tipo, tem uma assassina solta. E aí elas falam, tudo bem, vamos pro condomínio dos meus pais, lá vai ser muito seguro. E de repente, tipo, uma cabana isolada. Tipo, mas enfim, no final, Totally Killer, ou 16 Facadas, foi uma grata surpresa e mostra que o terror tá sobrevivendo, inclusive dentro do site Rotten Tomatoes, né? As notas andam bem boas para filmes de terror. E isso é algo muito positivo para nós que somos fãs. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de comentar para poder engajar a gente, curtir o vídeo. E se você não for inscrito, tá caindo aqui de paraquedas, se inscreva no canal. A gente precisa muito atingir 1000 inscritos, faltam 250 inscritos. Então ajuda a gente, compartilha com quem você sabe que gosta de terror. Tá bom, pessoal? E antes de finalizar, estamos em outubro, que é o mês onde a gente celebra, né, Halloween, filmes de terror. E eu participei de um podcast com o pessoal do não sei como fala. E eu participei de um podcast, uma conversa sobre filmes de terror, um bate-papo incrível. Eu vou deixar o link aqui na descrição, saiu na sexta-feira 13, mas vocês ainda podem ver porque outubro inteiro é uma sexta-feira 13, né, gente? E também temos o lançamento do livro do João, que é o roteirista aqui do canal. O livro acabou de ser publicado, então vou deixar o link aqui na descrição. Vão lá, comprem, apoiem. E é isso, gente, artistas precisam ser apoiados. Agora sim eu me despeço de vocês e fiquem atentos para os próximos vídeos aqui do canal, que vão ser muito legais. E vamos finalizar esse mês de outubro com a franquia que mais simboliza ele, Halloween. Fiquem ligados e até a próxima. Tchau!